Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, estão presentes nesta celebração da Eucaristia um grupo da Santa Casa da Misericórdia da Benedita, Lisboa, um grupo da Santa Casa da Misericórdia de Lausanne, Coimbra, e o Lar Nossa Senhora da Conceição, Turguel. Vamos dispor o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores e por isso necessitados da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse aos seus amigos: na verdade, eu sei muito bem que é assim. Como pode um homem ter razão contra Deus? Se ele quisesse discutir com Deus, nem uma vez em 1000 poderia responder-lhe. O coração de Deus é sábio, a sua força é grande. Quem se lhe opôs e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem elas saberem e as derruba no seu furor. Sacode os alicerces da terra e abala as suas colunas. Dá ordens ao sol e ele não nasce e põe um selo sobre as estrelas. Sozinho ele estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa Maior e o Orion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Se vier junto de mim,
não o vejo. Se passar a meu lado, não o sinto. Se apanhar uma presa, quem lhe impedirá? Quem lhe dirá que estás a fazer? Como iria eu então responder-lhe e encontrar argumentos contra ele? Embora eu tivesse razão, não devo replicar. Só tenho de implorar àquele que é meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não tenho a certeza de que escutasse a minha voz. Palavra do Senhor. Clamo, Senhor, todo o dia. Estendo para vós as minhas mãos. Fareis vós maravilhas entre os mortos. Irão levantar-se os defuntos para vos louvar. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos. Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas, na terra do esquecimento a vossa justiça. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Eu, porém, clamo por vós, Senhor. De manhã minha oração sobe à vossa presença, porque me afastais de vós, Senhor, porque escondeis de mim o vosso rosto. Chega até vós a minha súplica, Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém. Quando alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores, Jesus respondeu-lhe: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Ao longo desta semana, meus irmãos e minhas irmãs, nas missas de cada dia, a primeira leitura é tirada do livro de Jó, que aborda o tema do sofrimento, o tema do mal. E vimos como Jó, num primeiro momento, quando perdeu todos os seus bens materiais, os próprios filhos, respondeu com uma atitude de fé e de confiança em Deus. Entretanto, o seu sofrimento aumentou, ele próprio ficou muitíssimo doente, ao ponto de ficar feito uma chaga. Escárnio da parte da mulher, e os amigos que vieram ter com ele disseram-lhe: que pecados escondidos tens tu para teres ficado assim? E Jó diz: mas não, eu estou inocente diante de Deus, eu não fiz pecado algum. E então eles como que sugerem a Jó que discuta com Deus. Como é que é possível, se eu sou inocente e estou a sofrer o que estou a sofrer? Não é verdade que nós às vezes pensamos bem assim? E nos pomos a discutir com ele? E nos zangamos com ele? Pois é, mas Jó dá-nos uma resposta muito bonita, muito sábia. E ele diz assim: mas como é que eu vou discutir com Deus? Como é que eu vou discutir com aquele que conhece tudo, que é sabedoria infinita, porque Ele é o Criador e o Senhor de tudo? Como é que eu posso discutir com Deus? Como é que eu, com uma pequenina razão, muito limitada, posso atrever-me a discutir com Deus? Não é possível um ser humano, de facto, discutir com Deus. Se Deus é Deus, quem sou eu para discutir com Ele, quando os meus olhos alcançam muito perto? Os meus olhos não veem muito longe. Alguns até temos que usar óculos para ver alguma coisa. A nossa razão é limitada, meus irmãos, muito limitada, embora capaz de muitas coisas, mas a sua capacidade de compreensão é curta, muito curta, se a compararmos com Deus. Ele mesmo diz: quão distantes estão os pensamentos dos homens dos meus, assim o céu e a terra. Ou seja, que há uma diferença imensa entre o que a nossa cabeça alcança e aquilo que Deus conhece, porque Ele é sabedoria infinita. Então, diante de Deus, diante dos sofrimentos que nos atingem, que atingem a humanidade, a verdadeira resposta de fé é um coração humilde, de quem diz: eu não sei, eu não compreendo, mas Deus sabe e conhece tudo, e eu creio que Ele é bondade infinita. Ainda que eu não compreenda, eu creio na sua bondade infinita. É a resposta que Jó nos ensina neste dia, nesta parte do seu livro. Humildade diante de Deus.
não termos a presunção orgulhosa de querer que Ele nos explique tudo, se a nossa cabeça não é capaz de alcançar. Quando chegarmos junto a Ele, sim, veremos e conheceremos como somos conhecidos. E compreenderemos plenamente com a sua luz. No Evangelho, Jesus vai a caminho de Jerusalém, decididamente, depois de passar por Jericó, uma cidade que está abaixo do nível do mar, e por isso São Lucas diz que ele subiu para Jerusalém. É uma subida até à cruz. Ele sabe que o espera em Israel, em Jerusalém, mas vai decididamente a caminho dessa cidade. Porque quer levar ao fim, consumar a missão que o Pai lhe confiou. Temos nós esta decisão, como discípulos dele, de o seguir até onde for, até à cruz. Ele vai dizendo aos que o querem seguir: primeiro, quem quiser seguir-me, lembre-se que eu, o Filho do Homem, era assim que ele preferia dizer, porque os judeus entendiam mal a outra palavra, Messias, queriam ver nele um salvador como aqueles dos cinemas, mas ele não salva assim, ele salva dando a vida, e nós voltamos a não compreender, mas é assim que ele nos salvou, com a força do seu amor. E ele diz: quem quiser seguir-me, repare que eu não tenho onde dormir. As raposas têm a sua tocazinha para descansar, eu não tenho isso sequer. Ou seja, quem quiser verdadeiramente ser meu discípulo, desprenda-se do apego aos bens materiais. Não esteja atado aos bens, que os bens materiais não o impeçam de seguir. E não é verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós tão preocupados com os bens materiais, pomos o Senhor assim para o segundo, se não para o último lugar? Se formos sinceros, temos que dizer que sim. Porque temos tempo para tudo. Quando se trata de rezar um bocadinho, quando se trata de participar na Eucaristia Dominical, eu não tenho tempo. Eu rio-me quando dão essa resposta, porque não é verdade. Rio para dentro, depois tento ajudar a compreender que não é uma falta de tempo, é uma falta de não conhecer bem quem Deus é. E o dom que é participar na Eucaristia, o bem que é rezar. Não é ele que precisa, eu é que preciso. A outra condição é desapegar-nos, é relativizar, inclusive, os laços de sangue. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Deixa primeiro que o meu pai morra, depois de eu o enterrar, então eu vou-te seguir. Jesus, não. Se me queres seguir, é já. E depois o outro disse: deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. E Jesus: não, vem já. Porque quem lançar as mãos ao orado e olhar para trás, já não é digno de colaborar na construção do reino de Deus. Relativizar, portanto, os laços da família. E há vezes, por exemplo, entre nós, há quem se desculpe, dizendo: não fui à missa no domingo porque vieram os meus filhos almoçar. Pois é, então Deus fica para depois. Não é amado acima de tudo quando tomas essa decisão. Ele põe-te uma refeição, um banquete como ninguém pode pôr, oferece-se a si mesmo como alimento de vida eterna, se estás em graça. Se não estás, não recebas. Ouve só a sua palavra, que te convida à conversão e à reconciliação. Mas ele oferece-te essa graça imensa e tu desculpas-te que não pudeste ir à missa, ou porque estavas cansado, ou porque tinhas um almoço a preparar e não encontraste forma de fazer na mesma isso e ir, antes de mais, honrar o Senhor, louvar o Senhor no seu dia. Trata-se, portanto, de colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar de que os bens materiais, em primeiro lugar, inclusive, que os laços de afeto,
que os laços de sangue. Permiti que vos dê um exemplo e desculpem que seja tirado da minha vida. Eu acabava de ser ordenado sacerdote e estava na minha paróquia a passar as férias antes de partir para Angola. E começou gente a dizer à minha mãe: ai, aquele filho, se gostasse de vocês, não ia para lá. Então vivia-se guerra em Angola. Arriscava-se saúde e vida. Mas o Senhor chamou-me a ir lá. E começaram a dizer isso. A minha mãe, ela chegou chorosa à casa e disse: o que é que se passa, mãe? Disseram-me isto, que nós não gostamos de ti, que tu não gostas de nós. Que se nós gostássemos de ti, não te deixávamos ir. E que se tu gostasses de nós, não ias. No domingo seguinte, eu tive que dizer às pessoas isto. Meus irmãos e minhas irmãs, se os meus pais me amam, não tenho dúvida alguma. Mas eles sabem que eu estou neste mundo para fazer a missão que o Senhor me confiou. E é por isso que eles vão certamente chorar muito quando eu partir, mas profundamente felizes por o filho dizer sim a Deus. E quanto a mim, que venha alguém provar-me que ama mais os seus pais. Porque se eu vou, é por obedecer a Deus. E isso não tira nada ao amor que eu tenho aos meus pais. É isto acreditar em Deus. É isto saber o que significa seguir Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo o mais vos será dado por acréscimo. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra do Evangelho, peçamos ao Pai, para todos os cristãos, a graça de seguir Jesus como Ele deseja, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todo o povo santo da nossa Diocese de Leiria, Fátima, para que responda ao dom da vocação com disponibilidade, alegria e confiança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que andam em busca da verdade, para que recebam a graça de conhecer o Evangelho, o acolham com amor e lhe respondam com fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos a quem Jesus diz: vem e segue-me, para que encontrem forças nas fadigas do ministério e se tornem disponíveis para a aventura de cada dia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que reconhecem com humildade que os caminhos de Deus é que estão certos e não os nossos, para que peçam perdão da insensatez das suas revoltas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os membros da nossa comunidade, particularmente pelos que têm mais dificuldades e problemas, para que façam da sua parte o que podem e confiem em Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que andemos atentos aos múltiplos chamamentos do vosso Filho, que nos convida todos os dias a segui-lo de mais perto. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oração e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com um coração humilde, mas cheio também de confiança filial, possamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada.
Bardizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Peçamos a graça ao Senhor, a nós que somos seus discípulos, que o seguimos, que nos dê a liberdade de coração para nunca o pormos em segundo lugar, para Ele ser sempre o que tem a primazia na nossa vida. E peçamos também a graça de suportar os sofrimentos que a vida nos traz, unindo-nos ao sofrimento redentor de Jesus. A todos vós, aos que seguiram a celebração pela internet, continuação de um santo dia e de uma santa peregrinação, a vós que estáis como peregrinos aqui no Santuário de Fátima. Então, muito bom dia e em paz, que o Senhor vos acompanhe.